Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 72. Bons estudos! Você sabe o que é antropofagia? Sim. Não. Sim. Havia índios antropófagos. E me diz uma coisa, você conhece algum antropófago? Não. Não, conheço. Infelizmente não. Hoje nós vamos conhecer um antropófago muito importante para o modernismo e para a cultura brasileira. Porque modernismo, o movimento de onde saiu tudo que é feito nas artes hoje em dia, é o tema da nossa teleaula de hoje. Nesta teleaula você vai aprender o que é o modernismo e saber como tudo começou na Semana de Arte Moderna de 22. Vai ver o que foi o Manifesto Antropófago e sua importância na cultura brasileira. E também vai conhecer o modo imperativo dos verbos. Nossa teleaula começa agora. E vamos logo porque eu tô morrendo de pressa, viu? Opa, tem novidade aqui, ó. Acho que a tia Zomira esteve por aqui. Ah, Machado, vamos logo que a Carminha tá me esperando. Também não é assim. Você não ficou de me ajudar a começar minha nova história? Fiquei. E tô aqui, não tô? Vai lá, vamos lá. Não enrola, hein? Trabalhando. A pressa de cada um. A pressa de fazer, a pressa de viver, a pressa da cidade. Olha só, o rapaz tá inspirado hoje, hein? Eu não. O cronista desse jornal aqui, querido. Pronto, tá feito. Escreva sobre um cronista. Melhor ainda, sobre um candidato a cronista de jornal. Que cronista? Um cronista como qualquer outro. Um cara que está escrevendo um jornal sobre um tema que está na ordem do dia e que usa muito a linguagem pessoal. Mas não seria mais fácil se fosse um poeta? Não, poeta a gente já usou sobre aquela história do Herculano. A não ser que o nosso poeta seja candidato a cronista, hein? Então peraí, lá vai, ó. O poeta Herculano, que ganha vida dando aula numa escola, é convidado a ser cronista de um jornal. Ótimo. Aqui, agora vai, hein? Isso aí. Achei o esconderijo do nosso poeta. O que é que você tá fazendo aqui na escola, hein, Tasso? Tô atrás de você, claro. Então, cansei de ligar pra sua casa, preciso da sua resposta. Vamos trabalhar junto no jornal? Olha aqui, Tasso, não sei se vai dar não, viu? Tô com muito trabalho aqui na escola. Que isso, rapaz? Ninguém tá te pedindo pra deixar a escola. Aliás, eu só tô te pedindo pra você ser cronista do nosso jornal. Imagina só, você é um poeta que tá se tornando conhecido. Aliás, não vai perder esse novo espaço. Ó, Tasso, escrever um poema não tem nada a ver com escrever uma crônica pra jornal. A linguagem é completamente diferente. O público é diferente, a finalidade do texto é diferente. Para de inventar desculpas. Aceite o desafio, seja corajoso. Quer parar de usar tanto verbo no imperativo? Imperativo? Imperativo é o modo verbal que nós usamos quando queremos dar uma ordem, um conselho, ou então quando queremos influenciar a pessoa com quem estamos falando. Se você notar bem, vai perceber que o imperativo está em toda parte. Olha só. Economize. Compre já. A venda é por tempo limitado mesmo. Se o computador é uma ferramenta, compre a chave mestra. Quando você for pro céu, deixe os seus olhos na terra. Pague em 2 vezes sem entrada e sem acréscimo. Bom, Machado, já te ajudei a começar a história, agora eu vou me encontrar com a Carminha. Escreva. Então, vá. Tchau. Carminha, tô indo. Arrivederci, Roma. Vai. Ué, quem é o apressadinho? É o Alencar. Ô, tia, Alencar. Pô, eu queria apresentar ele pra senhora, tia. Eu pensei que você ia estar aqui escrevendo com seu amigo. Ah, mas ele foi encontrar a namorada. Essa historinha está sua carinha. Tão desenchavida. Assim não dá, meu sobrinho. Precisa agitar. Agitar, tia? Mas ele é um poeta, um sonhador. Mas esse Herculano não é também professor? Cadê a agitação estudantil aí? Essa agitação já devia estar voando aqui na história. Herculano, tem uma coisa aqui sobre... O que é isso? É o programa da Chapa que está concorrendo pro Grêmio Estudantil. São meus alunos.
Por que negócio é esse? Que método mais voador de fazer campanha, rapaz. É que eles escreveram um manifesto para apresentar o programa da chapa. Utilizaram tudo que aprenderam na minha aula. Olha só, quer dizer que você está dando aula agora de política estudantil? Que nada, Tasso. Eu dou aula de literatura. É que eu estive falando com eles sobre os manifestos, né? Sobre os movimentos artísticos, literários, principalmente do modernismo. Modernismo? O modernismo é um movimento artístico e literário que existe até hoje. Foram os primeiros modernistas, nos anos 20, que quebraram todas as regras da pintura, escultura, literatura e poesia. Carminha, esses escritores aqui eram modernistas, não eram? Eram Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, Cassiano Ricardo e Raul Bopp. Eles faziam parte daquilo que a gente chama de primeira fase do modernismo, que vai de 1922 a 1930. Não foram eles que romperam com a gramática, usaram o verso livre e estavam preocupados com a espontaneidade da arte? É chocante, principalmente em São Paulo, quando os primeiros modernistas realizaram a Semana de Arte Moderna, em 1922. Foi aqui, no Teatro Municipal de São Paulo, que em fevereiro de 1922 aconteceu a Semana de Arte Moderna. As ideias modernistas foram apresentadas numa série de conferências, concertos, balés, leituras e numa exposição de artes plásticas. Conhecedores das vanguardas na Europa e seguindo de perto as mudanças no mundo, o grupo de 22 propunha um novo espírito que expressasse a consciência do Brasil e desenvolvesse o que eles chamavam de nova inteligência nacional. Criticando a arte acadêmica com irreverência e chegando a provocar escândalos, os modernistas fizeram da Semana de 22 uma verdadeira revolução na arte brasileira. Uma revolução! Eles viraram tudo de cabeça para baixo. E tinha escândalo mesmo, tia? O quê? Imagina você que naquela época o pessoal daqui pintava aqueles quadros bonitinhos, certinhos, cheios de regrinhas acadêmicas. E daí, tia? Aí que a primeira grande revolução foi a exposição da pintora Anita Malfatti em 1917. Você lembra do Monteiro Lobato, aquele? Escritor pré-modernista. Exato. Ele escreveu uma crítica dizendo que aquilo era paranoia, que não era pintura, que era doença. Mas o que a Anita Malfatti pintou de tão diferente para provocar tanta violência? Ela pintou quadros que foram uma revolução artística. E os outros modernistas vieram atrás. Na pintura, a revolução começou com Anita Malfatti. Continuou com Tarsila do Amaral. E de Cavalcante, entre outros. Na escultura, o grande nome foi Vitor Brecheret. Na música, Villa-Lobos. Na literatura, muitos poetas e romancistas, entre eles Mário de Andrade, autor de Macunaíma. E o agitador Oswald de Andrade, que escreveu O Rei da Vela. O Oswald era mais rebelde, mais irônico e às vezes falava de coisas muito sérias, fazendo graça. Eu até separei um poema aqui para você ler sobre o descobrimento. Chama Erro de Português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestia o índio. Que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Ô Herculano, olha só que ideia para uma crônica. O índio brasileiro não despiu o português, mas teve índio que comeu português, não teve? Os antropófagos. Bom, se você quer saber, essa história de ter índio que comia a gente é muito importante para os modernistas e para a cultura brasileira. Ah, é? Por quê? Porque dizem que o índio antropófago só comia os seus mais dolorosos inimigos. Ele acreditava que assim conseguia ficar com as qualidades do adversário. O Oswald de Andrade achava que a cultura brasileira devia fazer a mesma coisa. A gente devia comer outra cultura. A gente devia devorar a cultura estrangeira, fazer a digestão, aproveitar as suas melhores qualidades e usar isso para criar a cultura brasileira. Ah, então Oswald era um tipo de antropófago. Só era, tanto é que ele escreveu o Manifesto Antropófago. Ah, é? Leia um pedaço. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente e filosoficamente. Só me interessa o que não é meu. Uau! Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. To be or not to be, that's the question. Peraí, tia. A frase não é to be or not to be, that's the question? Essa é a famosa frase de William Shakespeare, que quer dizer ser ou não ser, eis a questão. Mas o Oswald devorou isso tudo e em vez de to be or not to be, ele escreveu
To be or not to be? That's the question. Tudo bem? Ô, Lígia, que bom que você chegou. Essa aqui é a tia Zumira. Ah, como vai, dona Zumira? Tudo bem? Bom, pelo jeito eu já perdi muita coisa, né? Não tem problema. Você chegou na hora da revisão. Vamos revisar? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que o imperativo é o modo verbal que usamos quando queremos dar uma ordem, um conselho ou fazer um pedido. Conheceu o modernismo, um movimento artístico que quebrou as regras da arte acadêmica. E ficou sabendo o que foi a Semana de Arte Moderna de 1922. Aprendeu também que um dos manifestos do modernismo defendia a antropofagia cultural, propondo que aproveitássemos o melhor da cultura estrangeira e a transformássemos na criação de uma cultura brasileira. Agora já tô indo. Comportem-se. Tchau, tia. Tchau. Que pena que eu perdi essa história contada desde o começo. Mas fica por aqui que essa história continua. Na próxima teleaula, a gente vai saber mais sobre o modernismo. Até lá. Até lá.